A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, aqui na classe dos adultos, no terceiro trimestre da CPAD em 2019, chegamos na lição de número 2, onde nós vamos estudar sobre a mordomia do corpo. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve nesse canal, deixa aí o seu comentário, eu vou ficar muito feliz em te receber por aqui. Lembrando também que a gente está disponibilizando material em PowerPoint para você clicar e baixar da maneira que você bem desejar. Pega esse vídeo, joga nos grupos de WhatsApp de Escola Bíblica Dominical da sua igreja, ajuda a gente a chegar mais longe. Então vamos que vamos, vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos adultos, a mordomia do corpo. Nesse trimestre nós vamos estudar 13 ministrações a respeito desse assunto, mordomia cristã. É claro que hoje nós vamos focalizar nesse assunto em especial, a criação do corpo, a importância de entender que esse corpo também é espiritual, e nós vamos entender essa questão até mesmo para poder apresentar para os nossos alunos em sala de aula. É claro que a gente precisa iniciar a nossa lição de uma maneira muito prática. É muito importante você apresentar o texto bíblico da lição. Você é servo da palavra. Observe que a sua lição também possui objetivos específicos. Dá uma olhadinha, fique atento para você não fugir do assunto da lição. É claro que você também precisa observar que a sua lição possui alguns pontos. Apresente o tema, ponto a ponto da sua lição e ministre a sua aula para a glória de Deus. E é claro que eu quero mandar um abraço todo especial para você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, que faz questão de estar com a gente aqui toda semana, que faz questão de dizer de onde você é. Aproveita, coloca aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz em te conhecer. Vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre a dimensão material do corpo. É muito importante a gente entender esse aspecto, observando que esse ponto possui 2 subtópicos e você precisa apresentar subtópico a subtópico em sala de aula. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto para você entender um pouco mais sobre essa dimensão material do corpo e por que nós somos mordomos do nosso corpo. A formação maravilhosa do corpo. É interessante que esse é o nosso primeiro subtópico e é importante você apresentar o texto bíblico em sala de aula para os seus alunos. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Faça essa leitura em sala de aula para poder descrever a respeito da formação do corpo. Outro texto bíblico que você pode utilizar é um relato do próprio Davi, quando escreve o Salmo 139, versículo 14. Ele descreve que Deus, de forma terrível e assombrosa, formou o ser humano, ou formou até mesmo ele. A criação do corpo, ela tem origem no próprio Deus. Foi Deus quem criou o corpo humano, criou do pó da terra. E é importante a gente entender que essa matéria também tem esse vínculo espiritual. Somos mordomos do nosso espírito, da nossa alma, mas também do nosso corpo. A Bíblia trabalha o corpo humano como um templo do Senhor. O próprio apóstolo Paulo faz questão de chamar o corpo humano de templo do Espírito Santo. Jesus, quando é relatado no Evangelho de João, ele mesmo diz que habitaria em nós. E claro, nós somos instrumentos do Senhor. E aqui nós entendemos que o corpo humano, ele passa a ser um instrumento na mão de Deus. É templo, é comparado à morada também. E por causa disso nós precisamos entender que essa matéria também tem o seu aspecto espiritual. E entendendo que essa matéria tem o seu aspecto espiritual,
Nós vamos avançar para o segundo subtópico, que vai continuar trabalhando sobre essa formação dessa matéria do nosso corpo. Ele vai trabalhar sobre o seguinte argumento: a estrutura do corpo humano. Esse é o nosso segundo subtópico. A nossa lição, ela traz algumas informações sobre a composição dessa estrutura. E é até legal você utilizar esses assuntos, esses argumentos que a lição já traz para a gente poder apresentar em sala de aula para os nossos alunos. Por exemplo, o corpo humano ele é construído a partir de 216 tecidos organizados no esqueleto. E o esqueleto possui 206 ossos. Olha que informação interessante que você pode apresentar em sala de aula para os seus alunos. Dessa composição, dessa formação, dessa também organização do corpo humano. O próprio cérebro possui 1 trilhão de células nervosas que navegam em nós à velocidade de 360 km por hora. Olha como o corpo humano é complexo. Olha como o corpo humano foi formado. Tudo isso foi criado por Deus. E é interessante que essa ciência divina formou o ser humano a partir do pó da terra, como a própria Escritura nos apresenta. E se fôssemos pegar as nossas veias e artérias e medi-las colocando em uma régua, existe alguém que chega a dizer que nós possuímos mais de 96.500 quilômetros de veias, artérias e vasos dentro do corpo humano. E é interessante que quando observamos para essas estruturas que possuímos, nós percebemos que o corpo humano ele é formado por uma complexidade jamais vista. Porém, a Escritura nos dá a informação que no princípio Deus criou os céus e a terra. E é interessante que a própria Escritura, em Gênesis capítulo 1, 27, diz que Deus formou o homem do pó da terra, por divina vontade, por divino desejo. Isso quer dizer que Deus criou você, criou o seu aluno, também para ser um instrumento para a sua glória. O ser humano é comparado à coroa da criação. E é interessante que nós percebemos, à luz da palavra de Deus, que Deus escolhe os seus servos para uma grande obra. Somos formados para sermos mordomos. Mordomos dessa responsabilidade que Deus nos deu, desse templo, desse corpo, dessa morada, onde o Espírito Santo habita na vida daqueles que se entregam a Jesus. Sabendo disso, nós vamos avançar então para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a dimensão espiritual do corpo. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Nesse segundo ponto, nós vamos observar essa divisão desse argumento em 3 subtópicos. É importante a gente analisar um a um. No primeiro ponto, nós entendemos sobre a formação da matéria desse corpo. Agora, no segundo, nós vamos compreender essa importância espiritual que o corpo humano possui. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento, e é interessante a gente descrever isso em sala de aula para os nossos alunos. O corpo segundo as Escrituras. Quando você olha para a Bíblia, analisa tanto as páginas do Antigo Testamento como do Novo, você percebe que o corpo é descrito por diversas metáforas. Há aqueles, por exemplo, que observam o corpo como matéria má. Há aqueles que observam o corpo como algo que te leva para o pecado. A tendência do corpo é te levar para o pecado. Mas há aqueles também que observam o corpo como um instrumento que é conduzido pelo Espírito Santo, conforme a vontade de Deus, para uma santificação. Vamos analisar isso, dividindo esses subtópicos em alguns argumentos que a gente vai compreender um pouco melhor. A primeira metáfora que a gente encontra na Bíblia está apresentada na própria lição. O corpo do pecado. Essa é a primeira metáfora. Quando você olha para as Escrituras, você também percebe que o corpo, quando ele é conduzido levianamente, quando ele é conduzido de forma ímpia, ele te leva para o pecado. Ao invés de se tornar um templo do Espírito, ele se torna um templo do pecado. Ele te puxa para essa tendência má. É importante a gente analisar alguns argumentos bíblicos aqui. Romanos capítulo 6, versículo 6. O apóstolo Paulo faz questão de dizer que o corpo também te puxa para essa velha natureza.
Ele te puxa para a tendência de praticar o mal. Porém, quando aceitamos a Cristo, a velha natureza, o corpo que dominava, passa a ser dominado, passa a ser domado, passa a ser guiado. Romanos capítulo 6, versículo 12 a 14, você percebe que esse corpo ele tem essa tendência má, uma tendência ímpia. Se deixarmos o nosso coração ser domado pelo nosso corpo, a nossa tendência é desagradar a Deus. A nossa tendência, na realidade, é fazer aquilo que não honra ao Senhor. A nossa tendência é ser guiado para a impiedade, para o pecado. E esse corpo mau é chamado pela Bíblia, quando ele é guiado para a impiedade, de homem interior, homem que se corrompe, homem que é guiado pelas suas vontades, pelas suas paixões. Isso quer dizer que a Bíblia nos alerta que quando somos guiados pelo nosso corpo, pela nossa vontade, a nossa tendência é má, a nossa tendência é nos guiar para a velha natureza. Porém, a gente também precisa entender outros argumentos que a própria Bíblia apresenta a respeito do corpo. O segundo vai descrever que o corpo também é casa terrestre. O corpo também é apresentado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, como casa de barro, morada temporária, morada onde habita o nosso espírito e a nossa alma. Nós percebemos que essa vida é passageira. Isso quer dizer que o nosso corpo é passageiro. Ele adoece, ele envelhece, ele também passa por provações. Isso quer dizer que o que possuímos nessa mordomia é temporário. 2 de Pedro 2,11 faz questão de dizer que a nossa passagem por aqui é temporária, pois somos peregrinos. Peregrinos por quê? Porque essa matéria, ela se corrompe, ela se acaba, ela morre. E a Bíblia faz questão de dizer a respeito da fragilidade dessa matéria. Faz questão de falar que somos frágeis, que somos passageiros. Outro argumento que a Bíblia traz, e esse é o terceiro, vai descrever que o corpo também é templo do Espírito Santo de Deus, templo do Senhor. Nós já iniciamos dizendo que o corpo é o corpo do pecado. É uma casa terrestre passageira. Agora, na terceira apresentação que eu quero apresentar para você, o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Esse corpo fala de linguagem espiritual também. Essa expressão está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, onde o apóstolo Paulo alerta aos irmãos da igreja de Corinto que estavam banalizando o seu corpo, dando lugar para a carne, dando lugar para o velho homem, para a velha natureza. E ele traz uma mensagem de alertando os irmãos. Cuidado, vocês são mordomos e o corpo que vocês possuem, tudo que vocês fazem com ele, vocês vão prestar conta, pois esse corpo é templo e morada do Espírito de Deus. E se alguém destruir o templo, que no caso é o corpo, acabar com ele de forma leviana, prestará contas ao Senhor. Isso quer dizer que o nosso corpo não pode ser levado à tendência do pecado. O nosso corpo precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Precisamos alimentar a vontade do Pai, agradando o Senhor com o nosso corpo. O nosso corpo pertence a Deus. O segundo subtópico fala sobre os pecados contra o corpo. Nós precisamos tomar cuidado como mordomos, servos de Deus, cristãos, para não cometer esses pecados contra o nosso próprio corpo. Quem é que comete esses pecados contra o nosso próprio corpo? Eu e você e eu. Se nós deixarmos nos dominar pelo nosso pecado, nós vamos cometer pecados contra a nossa carne, contra o nosso templo, contra o templo da morada do Senhor, que está em nós. A Bíblia descreve diversos pecados contra o corpo. A Bíblia também condena esses pecados. E a gente precisa observar pelo menos alguns para a gente apresentar em sala de aula para os nossos alunos. O primeiro pecado que a Bíblia apresenta contra o corpo está apresentado na sua lição também: prostituição, adultério e fornicação.
Essas sequências de pecado contra o corpo danificam a nossa mordomia. Se damos lugar para a prostituição no nosso coração, pecamos contra a nossa carne. Se damos lugar para o adultério, pecamos contra a nossa carne. E a fornicação, que no caso aqui é o sexo antes do casamento, também é um pecado contra a nossa própria carne. Se dermos lugar para essas vontades, para essas coisas pecaminosas, prejudicamos o nosso templo, que a própria Bíblia faz questão de dizer que é a morada do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, lê esse texto com seus alunos. Pecados que são relacionados com a área sexual são pecados contra o corpo. Esses pecados te levam a tendências más e prejudicam também o seu corpo e o seu espírito e ferem a sua alma. A Bíblia chega a trabalhar o pecado do adultério como uma abominação. Leia o texto de 1 Coríntios 6:10. Olha como a Bíblia trabalha essa questão. Efésios capítulo 5, versículo 5, descreve que a fornicação é o pecado sexual cometido pelos jovens que dão lugar para a sua carne e abominam o templo que é morada do Senhor. Seguem a sua vontade pessoal, seguem o seu desejo. Outra apresentação que a própria Bíblia fala que é pecado contra o corpo, contra a carne, está apresentado também nas Escrituras. A homossexualidade. No Antigo Testamento, em Levítico capítulo 18, versículo 20, fala que isso também é abominação contra o Senhor. A homossexualidade também é um pecado contra a própria carne. E é importante a gente apresentar isso em sala de aula, em tempos em que nós estamos vivendo, e percebendo que as pessoas estão se esquecendo que a homossexualidade é um pecado contra o corpo. É claro que a gente precisa entender que Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado, a prática. Essa alternativa pecaminosa que te afasta de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32, diz que a ira de Deus está contra aqueles que dão lugar para a sua carne, que cometem pecados terríveis, como o próprio pecado da homossexualidade. Essas pessoas são alvos da ira de Deus se continuarem pecando da mesma maneira contra o templo que Deus lhes confiou. Cada corpo é um templo, cada corpo é uma morada. A transexualidade. De acordo com a Bíblia, nós percebemos que Deus criou o homem macho e fêmea. Macho e fêmea, Deus os criou. Essa questão fala da troca de sexo. Isso também é uma abominação. Isso também é uma prática que desagrada a Deus e é um pecado contra o próprio corpo. A função do corpo foi criada por Deus. Foi Deus que estabeleceu quem nasceria homem e quem nasceria mulher. Mas as pessoas hoje cometem pecado para poder satisfazer o seu próprio desejo e a sua própria vontade. E esse pecado é contra a sua carne, contra o seu próprio corpo. Gênesis capítulo 1, 27. Leia esse texto em sala de aula com seus alunos. Essa prática é uma abominação, é uma afronta contra o Senhor. Mas é claro que precisamos entender algo importante. Se é aquele que comete a homossexualidade ou aquele que passou pela questão de troca de sexo, um transexual, um dia decidir aceitar Jesus e decidir então essa transformação espiritual, Deus irá lhe perdoar? Claro que sim. É importante a gente entender que Deus se aborrece contra a prática do pecado, mas Ele ama o pecador. Há sempre uma saída, há sempre uma restauração. O amor de Deus é um amor que restaura. A gente precisa entender, como cristãos, que o nosso papel, na realidade, é apresentar o Evangelho e sempre a restauração. Na igreja de Corinto, dá para se entender, à luz do texto bíblico, que algumas pessoas que eram homossexuais tinham aceitado a Cristo e agora estavam se convertendo, estavam tendo outra tendência espiritual e compreendendo que a mordomia do corpo era importante. A gente precisa entender, à luz da palavra, que há sempre uma restauração para aqueles que decidirem se entregar a Jesus e se arrependerem verdadeiramente. Se dermos lugar para a tendência da nossa carne, cometeremos pecado.
Mas se dermos lugar para a tendência do Espírito, a nossa mordomia será perfeita. A santificação do corpo. Esse é o nosso terceiro subtópico. A santificação do corpo ela é baseada em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus, que a santificação também faz parte da nossa mordomia. A santificação é negar-se a si mesmo e negar as suas vontades, as suas tendências, os seus desejos pecaminosos para agradar a Deus. Claro, negando-se a si mesmo, você está fazendo a vontade do Senhor e preservando essa mordomia que Deus te concedeu. Vamos entender pelo menos a importância de dois meios para essa santificação. O primeiro fala dos meios de santificação que vêm da parte do Senhor. Isso quer dizer que pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio desejo, não conseguiríamos vencer a nossa carne. Mas se esses meios vêm da parte do Senhor, se essa força vem de Deus, se essa força é orientada por Deus, nós vencemos a nossa carne e conseguimos vencer essas tendências e nos santificamos para o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, diz que é Deus quem age em favor dos homens para a santificação. É Deus quem nos ajuda em buscar esse meio de se consagrar, de pegar o nosso corpo e separá-lo para Deus. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. A Bíblia também diz que Jesus nos santifica em Deus. Deus providenciou Jesus para ser um meio de santificação para o nosso corpo. Ou seja, em Cristo somos santificados. Olha que coisa linda que você pode compartilhar para os seus alunos. 1 Coríntios 6, 11. Também faz questão de dizer que o Espírito Santo também nos ajuda na santificação do nosso corpo. Nos ajuda a sermos mordomos de uma forma que agrade a Deus. Como você pode ser um mordomo que agrada a Deus? Com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. E João capítulo 17, versículo 17, faz questão de dizer que a palavra de Deus nos ajuda na santificação. Olha que meios lindos que são providenciados pelo Senhor para a santificação do nosso corpo. Vamos entender também outro argumento a respeito desse aspecto para a santificação do nosso corpo de uma forma que agrade a Deus. A Bíblia faz questão de dizer que a santificação também é responsabilidade do homem. É um meio que provém de Deus, mas é nossa responsabilidade buscar essa santificação. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Aquele que se santifica, que se santifique-se mais. Romanos capítulo 1, versículo 17, fala que esse processo de santificação da parte do homem é mediante a fé. Se você crê em Cristo, por causa dessa crença, você santifica o teu corpo. Romanos 6, 18 e 19. Porque você crê em Cristo, você santifica o teu corpo, renunciando à tendência pecaminosa da tua matéria. Olha que coisa legal que você pode compartilhar com seus alunos em sala de aula. Fazendo isso, gente, vamos avançar então para o terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical, na classe dos adultos. O terceiro ponto fala sobre o culto racional e a mordomia do corpo. Esse terceiro ponto está baseado em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Leia em sala de aula, tá? Você vai perceber que esse ponto também está dividido em 3 subtópicos. Vamos entender sobre essa mordomia espiritual que possuímos nesse corpo. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: um sacrifício vivo. Aqui nós encontramos uma figura de linguagem do Antigo Testamento. O apóstolo fala para os irmãos de Roma que nós devemos santificar o nosso corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Ou seja, é uma renúncia. Nós devemos apresentar o nosso corpo diante de Deus em renúncia, em sacrifício, em negar a nossa vontade. Hebreus capítulo
13, versículo 15, também te ajuda a entender ainda melhor sobre essa ideia de sacrifício que nós devemos fazer diante de Deus. É uma vontade que precisamos negar, é um desejo pecaminoso que devemos recuar, devemos fugir dele. Esses sacrifícios são apresentados de forma viva e agradável a Deus. O segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento, entendendo um pouco mais sobre essa importância da mordomia que possuímos. Um sacrifício agradável, esse é o segundo subtópico. Esse sacrifício que oferecemos a Deus, ele deve ser apresentado de forma agradável, ele é agradável a Deus. Salmo 51, versículo 17, fala que esse sacrifício, ele agrada ao Senhor de forma pacífica, não por obrigação, mas por vontade pessoal, de se santificar e exaltar ao Senhor. 1 aos Tessalonicenses 5:23 faz questão de dizer que nós oferecemos o nosso corpo, alma e espírito ao Senhor. E é importante entendermos que é de forma integral quando oferecemos o nosso sacrifício santo ao Senhor, é completo. O terceiro e último subtópico da nossa lição descreve que esse sacrifício deve ser agradável. Ele deve ser de forma que agrade ao Senhor, além de ser puro, vivo, santo, ele deve ser agradável a Deus. Leia os Salmos, capítulo 51, versículo 17, que você vai perceber que essa oferta que oferecemos a Deus agrada ao Senhor de todo o coração. Isso faz questão de dizer que há uma renovação tanto do nosso corpo, do nosso entendimento, da nossa mente, quando decidimos exaltar a Deus com o nosso coração. Gente, eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós entendemos a respeito desse aspecto sobre essa mordomia do corpo. Seja um instrumento do Deus vivo para destacar principalmente a santificação. Lembrando a você que já tem aula gravada disponível aqui para você. Pega essa videoaula, ajuda a gente, joga nos grupos de WhatsApp de Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Que Deus te abençoe. Te aguardo aqui na próxima aula. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e que Deus em Cristo te abençoe.